O cara que com toda certeza é um dos artistas mais estourados do trap atualmente, por uma série de motivos e histórias bem interessantes até. Desde a prévia mais viral de todos os tempos até sua primeira turnê, lotando casas de shows no país inteiro e fora dele também. E bom, nesse vídeo a gente vai comentar um pouco desse fenômeno que foi o crescimento do Teto e como isso influencia diretamente na cena do trap nacional. Joga esse Mustang preto na minha garagem. Mas calma aí que antes de Mustang Preto a gente vai ter que voltar algumas páginas. E eu acredito que o ponto principal desse início começa aqui, na tão famosa prévia de Groupies. Muito interessante, só porque eu ando sobre a gente. Tá, mas por que essa prévia viralizou tanto? Bom, eu acredito que a gente nunca vai ter uma resposta definitiva pra isso, porque a gente tem um conjunto de coisas que colaboraram pra isso. Talvez pela performance dele escutando seu próprio verso, que querendo ou não é bem contagiante, afinal quem não lembra daquele... E fora que naquela época, essa sonoridade que ele trouxe era algo bem novo. Era um flow diferente e bem animado, misturado com algumas brincadeiras no meio dos sons, que ficavam bem legais de ouvir. E claro que eu não posso deixar de falar do filtro icônico que o Teto usava nas prévias, que era aquele que ele usava no Instagram, onde ele tinha um olho verde e o outro azul, que pelo menos pra mim passava uma vibe de um personagem de desenho animado, sabe? E claro, com aquelas reações bem legais que viraram até meme depois. Então, junto de todo esse contexto das prévias mais o talento dele, aconteceram várias outras coisas, que a gente não vai entrar muito em detalhes porque acredito que já tenha sido resolvido. Mas não é à toa que ele foi disputado por duas das maiores gravadoras do trap nacional, a 30 pra 1 e a Racha Produções. Então, do nada, esse mano que já tava viralizando por toda a cena do trap já tava sendo colocado entre dois dos maiores artistas de trap que nós temos, sendo eles o Jovem Dex e o Matuê. E mano, quando toca nesse assunto, todo mundo já fala das tretas, das polêmicas, mas eu quero trazer um ponto de vista diferente pra vocês. Então se liga, imagina como tava a mente do Teto passando por toda aquela ascensão monstruosa em tão pouco tempo. Porque se eu não me engano, naquela época ele ainda tinha 17 ou 18 anos, e isso é um moleque bem novo até. Daí você pensa, um mano dessa idade, lá de uma cidadezinha do interior da Bahia, fazendo sua música direto do seu quarto e do nada, toda essa explosão na carreira. A ponto dos maiores artistas comentarem o nome dele, outros disputarem por ele, e o público também não se falava em outra coisa, só se falava sobre o Teto. Então, se você se colocar no lugar dele, até que dá pra imaginar um pouco da bagunça que deve ter sido essa fase da vida dele. E cara, tudo isso foi uma trajetória inédita no trap. Desde as prévias com milhões no YouTube, quase 1 milhão de seguidores no seu Instagram, sem lançar nenhuma música oficial, até assinar com a 30 pra 1 e lançar oficialmente sua primeira música, a M4. Ah, e não para por aí não, tá? A primeira música do Teto lançada, que foi M4, já foi feat com o Matuê. M4 gritando meu nome, mirei pro lado, inveja com Só que 10 compete estendidos é bater de frente e ficar estendida. E além de todo esse hype que a música já tinha, ela ainda vira trend no TikTok. E aí, será que dava pra ficar melhor do que isso? Flow imaginário, tá no pé de Mario, mano. Mas eu sou violento e tenho grana. E óbvio que todo esse conjunto impulsionava ainda mais a carreira do Teto, que agora, além de já estar gigante dentro do trap, o Teto já chega num público bem maior depois de passar pelo TikTok, o famoso mainstream, coisa que pouquíssimos artistas conseguem chegar tão rápido. E bom, já trazendo um pouco pra mais perto do momento atual, o Teto lança seu projeto Prévias.zip, que como o nome já diz, ele trouxe oficialmente as músicas que já tinham sido vazadas pela internet, o que foi bem positivo em questão de números, mas particularmente não me surpreendeu tanto, e não por conta das músicas serem ruins, pelo contrário, todas as músicas desse projeto são muito boas, mas por serem músicas que a gente já estava cansado de ouvir antes, e tendo só uma música exclusiva que foi Fashion, ainda não me surpreendeu tanto, porque pelo menos eu esperava que nesse projeto iam ter algumas músicas novas que a gente ainda não conhecia por conta das prévias que foram vazadas 1 milhão de vezes no YouTube. Mas a culpa não é do Teto, afinal, o nome do projeto já dizia que era sobre as prévias. Mas eu tenho certeza que teve gente, assim como eu, também tava esperando músicas novas, porque realmente demorou muito até os lançamentos oficiais. Então a galera já tinha ouvido as prévias várias vezes, e é normal ter essa expectativa esperando mais. Nenhum dos lados estão errados. Porém, não dá pra negar que o público ainda queria mais do Teto. A galera queria ver coisa nova. E depois de muito tempo, finalmente é chegada a hora do lançamento oficial da música Groupies, que foi a prévia mais acessada de todas e a segunda música mais esperada de todo o trap nacional. E segunda porque a primeira é a música do Matuê com o Rafa, né? E além dessa música que já estava sendo muito esperada por conta da prévia, a gente ainda teve a participação do Matuê nesse som. Rex no bolso e na estante, anda assalto com poçante.
E eu acredito que a partir desse lançamento a gente finalmente tem uma versão mais madura do Teto. A partir daí a gente já pula para a próxima fase, onde o Teto começa a fazer seus primeiros shows da carreira. E mais uma vez vamos fazer aquele exercício de se colocar no lugar do artista. Imagina você depois de toda essa história, sua vida mudar completamente, com um público gigante e tudo isso durante uma pandemia. E agora você está perto de fazer seu primeiro show, que vai ser o primeiro contato real com seus fãs. Deve ser uma adrenalina e uma ansiedade sem tamanho, né? Toda essa luz ainda vai me cegar. Eu luto pra esse dia não chegar. Mas deu muito certo, e como o Teto profetizou nas suas músicas antes, ele realmente fez um show sold out, lotando uma casa inteira no seu primeiro show da carreira que aconteceu em São Paulo. E mano, o melhor de tudo é que nós do canal Beat Station fomos nesse primeiro show do Teto, e eu posso dizer que realmente foi muito bom e com uma vibe absurda. E aconteceram várias coisas nesse show, desde uma homenagem muito bonita que o Teto fez para os seus pais, até a primeira apresentação em palco da música Groupies. Ah, e também o Teto cantou algumas músicas vazadas que ainda nem saíram, afinal é o Teto, né, o cara das prévias. Sua mãe já quis me conhecer. Mas enfim, dias depois do seu primeiro show, a gente chega no novo Teto, e dessa vez literalmente, porque finalmente a gente tem um lançamento exclusivo e com uma estética bem diferente do Teto, na sua nova música Mustang Preto, que com 3 dias no YouTube já contava com mais de 3 milhões de visualizações. No futuro eu me vi comprando carros que me convenham. E agora sim a gente tem uma melhor noção do momento que o Teto tá. Nessa nova música ele já vem com um pouco do que ele pode trazer pra nós. Depois de todo esse hype e esses episódios da carreira dele que a gente comentou aqui, com novos flows, novas ideias e um talento absurdo. E sim, a história do Teto foi e tá sendo inédita. Agora é só esperar e acompanhar pra ver o que mais de novidade a gente vai ter dele nas próximas temporadas do Trap. E eu gostei muito de fazer esse vídeo porque é sempre bom falar desses novos artistas que o Trap traz pra nós. E geralmente eles são bem diferentes, tanto na musicalidade, mas também na forma de chegar em nós. O Teto mesmo ficou famoso, entre aspas, da noite pro dia, e chegou na gente por conta das prévias que viralizaram muito, e como eu disse, isso tudo começou com um sonho de um moleque novo mostrando seu sonho em live, e a partir daí o resto aconteceu. E toda essa história agrega ainda mais pro Trap aqui no Brasil, porque um novo artista movimentando tanto a cena, fazendo ótimos números e trazendo um público de fora pra acompanhar o Trap, influencia muito no resto dos artistas, desde os mais renomados até os artistas do underground que sonham em viver de trap e elevar o nível dessa cultura. Afinal, o Teto surgiu do nada, e hoje, um ano depois, ele é um dos artistas mais estourados do Brasil, e talvez você pode ser o próximo.